Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo da noite de hoje, segunda-feira, 11 de outubro de 2021. Estou online, tudo certinho. Depois do que aconteceu na semana passada, que a gente perdeu as redes sociais, a gente vê o quanto é importante para a continuação do nosso trabalho, para a gente estar conectado. Mas hoje estamos aqui com a graça de Deus e vamos falar de um tema assim super atual e super difícil também, porque faz parte da nossa reforma íntima. O tema de hoje, como vocês já viram na chamada e provavelmente nos posts das redes sociais, vai ser sobre o perdão das ofensas. A gente tem muitas passagens bíblicas, a gente tem muitas situações contemporâneas falando sobre esse assunto e é bom para a gente dar uma refletida em como a gente anda nos relacionando com as pessoas que a gente conhece, aquelas que não fazem mais parte da nossa vida principalmente, se a gente ainda consegue olhar para aquela pessoa com um olhar mais complacente, com mais misericórdia. Vamos ver aí como a gente anda se comportando com esses sentimentos. Como vocês já sabem, a caixa de comentário está aberta. Deixe suas contribuições, suas perguntas, sugestões, que ao final de cada live eu sempre vejo, sempre respondo. E compartilhem esse vídeo com as pessoas com as quais vocês acham que vão se identificar com esse assunto, vão se identificar com a doutrina espírita. E por último, não se esqueçam de colocar a água para fluidificar e assim a gente beber ao final do estudo da noite de hoje, trazendo aquelas energias restauradoras para nossa casa. Bom, vamos lá. O perdão das ofensas. O que significa perdão? Eu acho que a gente tem uma frase contemporânea, principalmente em espanhol, que fala perdono pero no olvido, que significa perdoo, mas não esqueço. Muitas pessoas, elas dizem que perdoaram uma mágoa, uma ofensa, superaram, mas não esquecem, ou seja, ainda ficam remoendo aquele sentimento, aquele acontecimento. Para a religião, perdão significa remissão dos pecados. No significado geral de um dicionário diz a ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, um indulto. Ou em vias assim econômicas e vias do direito, assim, pode-se dizer que é uma ação, né, da justiça da qual uma pessoa está dispensada do cumprimento de um dever ou de uma obrigação, ou seja, ela foi perdoada uma dívida, ela foi perdoada de um crime, enfim. E eu acho que é um conceito assim muito pessoal do que a gente quer dizer com perdoar alguém. Mas o fato de você conseguir se livrar de uma culpa, né, de uma briga, de um desentendimento, de uma ofensa, você dá um indulto para uma pessoa, né? Você dá uma carta branca para aquela pessoa de que você não vai continuar remoendo aquela mágoa, porque a gente sabe, gente, que nós como espíritas nós temos aqui as nossas desavenças às vezes aqui na Terra, e depois que nós que fomos ofendidos ou os nossos ofensores desencarnam, isso continua, infelizmente. E só depois de de um processo do autoconhecimento, do processo da reforma íntima, do processo da gente genuinamente querer reparar os nossos erros, que a gente consegue consertar. Mas a gente vai ver mais pra frente essas passagens da Bíblia que dizem que é pra gente se reconciliar o quanto antes com os nossos adversários, muito especificamente por causa disso. Meu marido tá on, boa noite, amor, tá lá da sala, e minha mãe também tá online, boa noite, Kedirinha. Vamos lá. Eu quis contextualizar para alguns casos atuais, das quais a gente pode fazer uma reflexão, pensando que o perdão ele também não é uma atitude exclusivamente pessoal, que muitas pessoas, se a gente for ver em relação a governos, em relação a instituições que também cometem erros,
E isso também é uma resposta política para as quais muitas pessoas que foram lesadas de uma forma ou outra precisam desse reconhecimento para poder seguir em frente. Um desses casos que está aqui na CNN no Brasil, o Texas concedeu perdão póstumo para George Floyd. Texas é um estado nos Estados Unidos, e eu não sei se vocês lembram, o Floyd foi aquele caso que explodiu na mídia, principalmente falando sobre a hashtag do Black Lives Matter, que quer dizer que vidas negras também importam. Aquele rapaz que tinha sido acusado, eu acho que de roubo ou foi injustamente, enfim. Mas o que ficou famoso não foi o crime dele. O que ficou famoso foi quando um policial branco, que hoje é ex-policial, foi fazer uma abordagem violenta em cima desse Floyd, colocou o joelho em cima do pescoço, né? Ele jogou o rapaz no chão, o rapaz não estava armado, e aí ele colocou o joelho em cima do pescoço do rapaz, e o rapaz ficou com falta de ar por quase 10 minutos. E aí ele veio a óbito, e isso gerou revolta nas redes sociais, né? Então, o Conselho lá de Justiça, na verdade, ele tinha uma acusação por tráfico de drogas de 2004. Então, por isso que o policial ia prender ele, ou seja, já era um crime de mais de 15 anos atrás. E aí o Texas, devido a essa morte que chocou as pessoas, porque isso foi uma brutalidade policial, o Texas resolveu dar um perdão póstumo para ele, assim, trazendo indulgência, né, sobre esse crime que ele havia prometido. Então, esse policial foi culpado, né, considerado culpado pelo assassinato desse Floyd, e foi condenado a 22 anos de prisão, né? Então, o Conselho Estadual do Perdão Incondicional do Texas disse que nós lamentamos a perda, porque nós temos que ter indulgência para com os criminosos, caridade para com os criminosos. E aqui no fato, se ele cometeu uma falta, que foi o tráfico de drogas, nós espíritas não apoiamos a eutanásia, nós não apoiamos a perda de morte. Aquela pessoa ela tem que ter a oportunidade de reparar aquele erro na sociedade. Nós não podemos nos colocar no papel de Deus e tirar uma vida. Então, essas pessoas disseram que esperamos que sua família encontre conforto, né, nessa decisão, e eles lamentam essa perda. Então, nós não podemos, nós não deveríamos estar fazendo justiça com as próprias mãos, apesar da gente saber que o Estado falha muitas vezes, mas que a justiça divina não falha. Então, aqui foi um caso que eu achei assim muito tocante, principalmente porque a gente sabe que os Estados Unidos, devido toda a história que eles tiveram, né, com Martin Luther King e a luta pelos direitos dos americanos, e ainda hoje, na contemporaneidade, eles são um país assim muito racista. Eu achei muito interessante trazer isso, né? Então, essa foi a primeira notícia que eu quis trazer para vocês de casos atuais. A segunda notícia é que a gente sabe que a Igreja Católica, ela abusou de muitas crianças sexualmente. Isso já é conhecido, muitos casos de pedofilia. E por mais que a gente não esteja aqui para criticar a religião em si, eu achei interessante que eles se fizeram como um porta-voz, né, desses abusadores. E a Igreja Católica Francesa, envergonhada, pede perdão às vítimas de abusos sexuais. E aí a gente vê como isso está sendo debatido hoje em dia, principalmente porque à primeira vista, o que as pessoas tendem a fazer é encobrir esses crimes para debaixo do tapete, né? Então tem um relatório aqui que falou que mais de 300 mil menores... 300 mil menores, é muita gente, são muitas vidas, assim, provavelmente
em certo ponto, destruídas, se a pessoa não buscar uma terapia, uma ajuda para tentar entender como superar esse trauma. Então, mais de 300 mil menores, crianças, piorou, né? Foram abusados e agredidos, não só abusados sexualmente, mas também agredidos, né, fisicamente, em instituições da Igreja Católica Francesa. Né? Então, durante 70 anos, aqui eu não sei se eles colocaram entre 1950 e 2020. Então, assim, não foi uma situação lá do passado, isso não existe ainda, infelizmente ainda existe, né? Então, de acordo com o relatório, cerca de 216 mil crianças ou adolescentes foram abusados pelos clérigos católicos ou religiosos, e esse número sobe para 330 mil, né? Mais de 115 mil, se eles trabalhassem, né, na instituição da própria igreja, né? Capelanias, professores, movimentos juvenis, os coroinhas, né? Pessoas que estão ali em contato diário com o clérigo. E aí, mais uma vez, a gente não está criticando a igreja, a gente está criticando essas pessoas que se aproveitam da vulnerabilidade, né, de uma criança, de uma família, assim, que precisa de ajuda, e isso, infelizmente, acontece. E aqui é um relatório de 2.500 páginas que identifica cerca de 3 mil abusadores. Ou seja, 2/3 dos padres que trabalharam na igreja francesa neste período. Então, assim, não era coincidência. Se entre 2 a cada 3 pessoas cometeram, assim, já é mais que 50%, né? Mas, enfim, a gente sabe que isso não vai trazer a justiça para as pessoas que foram abusadas, mas só de tornar isso público e trazer essa punição para esses padres, né, essas pessoas envolvidas, eu acho que já é um passo, né? É melhor do que nada. Eu tenho essas matérias aqui, gente, que eu selecionei. Se vocês quiserem, ao final do estudo da noite de hoje, eu envio esse material para vocês. Esse aqui é do site O Observador de Portugal. Sim, então eu tentei trazer diversas fontes, né? Então, vamos lá, seguindo. Essa aqui é o País. Essa aqui eu achei, assim, uma afronta, mas pra gente ver que se por um lado tem pessoas que estão tentando consertar esses erros, tem outros que se eximem desses erros. A chamada ex-presidente espanhol ridiculariza pedido de perdão de López Obrador por genocídio indígena. E aí, entre aspas, como ele se chama? O que aconteceu? O López Obrador é o presidente do México, e a gente sabe que tiveram um genocídio de povos indígenas de vários países, né, que foram colonizados pela Espanha. Então, Peru, México, Chile, enfim, vários países. E aí esse López Obrador pediu ao rei que a Espanha se desculpasse pelos excessos e genocídio dos povos tradicionais ocorridos durante a colonização da América. E aí eu não vou saber dizer para vocês, mas com certeza muitas tribos foram extintas, crianças assassinadas, mulheres a gente sabe que são as primeiras a serem estupradas. Enfim, é um assunto, gente, que tem vários livros de história, vários autores. O Eduardo Galeano, no Uruguai, é um que fala muito sobre isso. Então, enfim, é um problema histórico que aí muitas pessoas falam, mas eu não tenho nada a ver com isso. É a mesma coisa do roubo do ouro do Brasil e Portugal. Mas eu não tenho nada a ver com isso, foi há 500 anos atrás. Não, mas a gente sabe que esses crimes não deveriam passar impunes, né? Mexer no ecossistema de um local, você destruir a cultura de um local, né? Tanto que aí no Brasil os povos indígenas ainda estão lutando pelo reconhecimento das suas demarcações de terras, do seu direito. Então, assim, o problema é atual.
E aí, o ex-presidente do governo da Espanha, porque a Espanha tem um rei e tem um primeiro-ministro, né, que é um ex-presidente. Eu não sei muito bem essas diferenças não, tá, gente? Primeiro-ministro para presidente, eles têm algumas diferenças aí de quem governa Forças Armadas, mas para todos os efeitos aqui, ele é um presidente. Então, esse ex-presidente espanhol, que chama José María Aznar, disse que o indigenismo é o novo comunismo. Assim, eu não sei de onde ele tirou isso, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí ele disse que, se referindo ao presidente do México, perguntou assim: meus parabéns que o México está independente há mais de 200 anos, mas o senhor, como se chama? Então, Andrés Manuel López Obrador, que é o presidente do México. Andrés é Azteca, Manuel é Maia e Obrador de Santander, ou seja, da Espanha. O que ele quis dizer? Que ele já tá tão miscigenado que a identidade dele não é mexicana mais, porque ele pegou um pouco dos maias, um pouco dos astecas, então se não fosse os espanhóis, ele nem estaria ali. Mas ele estaria, ele poderia não ser espanhol, mas ele estaria, essa que é a ignorância, né? Meu caro, é que se algumas coisas não tivessem acontecido, o senhor não estaria aí, nem poderia se chamar como se chama, nem poderia ter sido batizado, nem poderia ter acontecido a evangelização da América, né? Como se esse descobrimento desses países durante a época da navegação fosse uma coisa ótima, né? Como se nós não seríamos brasileiros, temos a nossa mistura do nosso sangue indígena, do nosso sangue europeu e do nosso sangue africano, mas seríamos de outra forma. Ele meio que tá apagando a identidade dessas pessoas, né? Então eu achei assim, de uma afronta. Ele falou que não vai se responsabilizar, não vai pedir desculpa e que a Espanha não tem nada a ver com isso, né? E aí o presidente do México falou: não descartamos que haja por parte do governo espanhol, da monarquia, uma mudança de atitude. Porque o México teve sua independência, mas há 200 anos atrás, mas e aí como é que tá a relação desses países? Porque é uma corrida, né, para mostrar quem é mais poderoso, quem é mais influente, mas o que os países não percebem é que somos todos nós codependentes uns dos outros, né? Porque é impossível, eu acho, que um país seja autossuficiente, produzir basicamente tudo, ainda mais numa época que China produz basicamente, China, Índia, né, países do leste asiático, produzem absolutamente tudo. Então, o que o presidente mexicano queria era um pedido de desculpa, né, um perdão para deixar para trás todo esse genocídio, sobre tudo isso que aconteceu. E ele falou que o Estado espanhol não teve a delicadeza nem a humildade de responder ao seu pedido de desculpas, né? Só esse ex-presidente aí que se enfiou no meio e disse isso. Então, eu achei assim... É um assunto delicado, não fiz relações públicas aqui, nem relações internacionais, mas essa fala desse ex-presidente espanhol, para mim, foi totalmente infeliz. E a última... Não, a penúltima, né? Tem mais duas. Eu trouxe mais uma que eu achei super interessante, essa é do R7, que disse: a mensagem sobre perdão achada nos escombros do World Trade Center que impactou o mundo. Em 2010, o fotógrafo Joel Meyerowitz doou o artefato para o Memorial e Museu do 11 de Setembro em Nova York, porque depois do atentado do 11 de setembro, eles construíram um museu ali, né? Em homenagem às vítimas do atentado terrorista. Então, se você teve em contato com a Bíblia, deve ter notado que o registro é extenso e tem mais de 1000 páginas. São 1189 capítulos distribuídos entre 66 livros. E aí, quando eles encontraram lá nos escombros, estava exatamente nessa página, que é de Mateus 5, 38 e 39. E aí tá escrito: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, né? Simbolizando o perdão. Eu achei muito simbólico como, assim, os
prédios, né, materiais, se vieram abaixo, né? E aí essa página ficou intacta, ela tá aqui num pedaço, numa pedra, né, num escombro. E aí eu achei muito simbólico isso, porque pode ter sido uma mensagem de esperança, né? Porque a gente sabe que depois que aconteceu os atentados do 11 de setembro, a postura dos Estados Unidos foi de ataque, porque hoje em dia a gente não sabe muito bem como combater o terrorismo, porque eles envolvem pessoas civis juntos. Mas os Estados Unidos foi atacar o Iraque, foi atacar o Afeganistão, e aí virou uma bola de neve, e hoje em dia as relações estão mais estremecidas ainda, ou seja, eles encontraram os culpados para esse evento infeliz, mas parece que esses grupos terroristas se disseminaram ainda com mais força. Então o tiro meio que saiu pela culatra e mais pessoas ainda perderam suas vidas, mais civis. Mas eu achei muito interessante, né, que ficou exatamente nessa página e exatamente nesse trecho. E aqui, falando de novo sobre a piedade para com os criminosos, a minha mãe falou, o colonialismo perdura, com certeza. É de um jornal de Campo Grande, aí do Brasil, que aconteceu... não sou um assassino, peço perdão, diz moto entregador durante julgamento. Foi um crime que aconteceu em 13 de agosto do ano passado. Tinha um entregador de moto, né, de delivery, de comida, e aí ele teve que entrar de licença por 1 ou 2 dias por alguma coisa que tinha acontecido com ele. E aí, pra lanchonete não ficar sem ter um entregador, eles colocaram um segundo rapaz pra substituir esse primeiro. E aí, na época, quando esse primeiro que tava fora voltou, as entregas estavam muito grandes, né? Foi época de Covid, enfim. E aí, a lanchonete decidiu manter os 2 entregadores. Mas esse segundo que entrou se sentiu ameaçado, porque ele achou que a vaga ia ser exclusiva para ele. Ele não queria dividir com esse primeiro que ele substituiu. E aí ele ficou importunando esse primeiro, ameaçando, xingando, enfim. E aí esse primeiro disse, não, por favor, tem trabalho para nós 2. Eu tô aqui para sustentar minha família, tá muito difícil. E aí, tentando se defender. E aí esse segundo começou a agredir ele fisicamente, né? A bater nele. E aí esse primeiro, como ele já estava sendo intimidado por causa desse novo entregador, ele foi levar uma arma pro estabelecimento. E aí ele mostrou, olha, eu trouxe isso aqui para me defender de você, porque eu tô recebendo ameaças suas. Por favor, me deixa em paz, me deixa não quero briga com você. E aí esse segundo continuou instigando ele até que teve uma briga. E aí esse segundo foi pra cima dele com tudo. E aí pra se defender, eu não sei se ele tinha alguma faca, alguma coisa, né? Porque eles trabalhavam lá na lanchonete. E aí esse segundo deu 2 tiros a queima-roupa. Esse primeiro, né, deu 2 tiros a queima-roupa nesse segundo esse segundo que tava mais violento, assim. E aí, esse rapaz, né, tá preso. E aí ele tá muito emocionado. Ele tem 33 anos. E ele disse que recebeu muitas ameaças. E ele não queria ter matado o segundo. Ele disse que só andava com a arma depois da meia-noite pra se proteger. Porque a gente sabe, né, que esses entregadores... você vê 2 pessoas numa moto no Brasil, já sabe que espera o pior, né? E aí foi pra se defender. E aí ele falando que ele só lembra que ele achou que ele ia morrer, que ele apanhava muito desse segundo. E aí ele atirou e falou, eu tentei evitar tudo isso, eu não quis fazer isso com alguém, eu nunca quis atrasar minha vida, ainda mais tirando a vida de alguém, né? Então, ele estava trabalhando 14 horas por dia, ajudaram a família a conseguir a casa que ele tinha comprado.
Eles começaram uma nova vida quando o crime aconteceu. E aí a mãe do filho chorando, fala que o filho não é um assassino, que ele não queria ter feito isso, que ele tá arrependido. Então aqui eu achei importante simbolizar a caridade para com os criminosos. A gente realmente não sabe o que aconteceu lá na hora dessa briga, dessa discussão. Mas no vídeo aqui o rapaz está visivelmente emocionado, ele não queria ter feito isso. Então, é uma lástima, né? Bom, no capítulo não, como nós bem conhecemos, nós temos uma prece dominical, que é o Pai Nosso, e no Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces espíritas, na página 243, a gente tem o Espiritismo Kardec comentando trecho por trecho do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e aí dissertando sobre. Nós estamos no perdão das ofensas e sempre a gente pede para que Deus perdoe as nossas dívidas, para que nós consigamos também perdoar os nossos devedores. O que isso quer dizer? Nós somos, gente, seres em evolução, portanto, nós somos seres imperfeitos. Nós tivemos o véu do esquecimento para nos dar uma chance de recomeçar mais uma vida, porque tem muitas pessoas que questionam por que a gente não se lembra das vidas passadas. E imagina se a gente lembrasse. Imagina se a gente fosse um criminoso, um assassino, um estuprador, o que com certeza podemos ter sido, porque viemos de uma época da barbárie, já passamos por diferentes situações no passado, assim, de trogloditas mesmo, e estamos caminhando agora rumo à evolução, rumo à nossa depuração, mas devido ao nosso esforço, devido às mudanças que a gente teve em sociedade, devido às leis que foram criadas, a gente foi se civilizando. Então, nós esquecemos momentaneamente os erros que nós cometemos enquanto aqui encarnados, e aí quando a gente voltar para a erraticidade, a gente vai ter de novo contato com quem fomos, o que fizemos, e isso não é fácil. Então imagina Deus em toda a sua misericórdia e amor, quando a gente falta com uma lei dele, ele já perdoou a gente, porque ele sabe que nós somos falhos. Mas não existe o perdão completo sem uma reparação. A gente vai ter que reparar aquele mal feito. Então, quando a gente diz perdoa as nossas dívidas, a gente está pedindo para Deus perdoar os nossos erros, para Deus perdoar as nossas falhas, assim como nós perdoamos. Ou seja, nós também precisamos perdoar o outro quando a gente pede perdão para Deus. E será que é assim? Será que é assim que a gente age? Eu acho que existem diferentes tipos de perdão aqui devido a todas essas notícias que a gente trouxe. Existem diferentes situações, mas com o perdão traz um aprendizado pra gente, não só para a pessoa que a gente está perdoando, mas pra gente também. Porque imagina uma dessas crianças aí que foi abusada por um desses padres, levar uma vida dali pra frente vai requerer muita força de vontade, vai requerer muita paciência para entender aquela situação, para entender que aquilo ali não foi culpa dela. Mas como esperar que uma criança perdoe um malfeitor desse? Eu acho que vai demorar muito tempo para entender o que aconteceu e para a pessoa poder se libertar daquilo ali. E principalmente a pessoa que precisa de perdão, a gente vê que muitas cometem faltas e não veem que aquilo ali é uma falta, né? Eu sigo uma página aqui de uma menina aqui da Polônia que ela fala muito sobre sustentabilidade e meio ambiente. E aí aconteceu uma coisa horrível no Paraná, que foi um rapaz que de propósito atropelou mais de 20 capivaras, assim.
E, gente, pra quê, sabe? Uma brutalidade, se faz isso com um animal que não tá fazendo nada com ninguém, imagina as pessoas com quem ele convive, né? Então eu achei disso de uma brutalidade, de uma bestialidade, sabe? Uma maldade no coração. E aí tem vídeo, tem foto das pessoas querendo reparação desse mal, que ele é um criminoso. E assim, eu acho que eu não tenho que perdoar essa pessoa, né? Essa pessoa vai ter que pedir perdão pra Deus primeiro. Mas o que eu acho incrível é que às vezes essas pessoas não veem a falta que ele tá cometendo, que aquilo ali tá errado. Pra que destruir uma vida desse jeito, né? E aí, com o perdão, que pode não vir agora. Could you say that again? Sorry, I'm having trouble hearing you. I was not talking to you, Siri. Desculpa, gente, foi o relógio. Até perdi o fio da meada. Boa tarde, Rainer. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso estudo. Então, provavelmente essa pessoa, assim, nesse estado de pura ignorância que fez isso com os animais, vai se arrepender, mas não é aquele arrependimento, ai, eu tô muito triste que eu fiz isso e aí agora bola pra frente. Não, é se sentir mal, é entender que aquilo ali que fez foi errado, se sentir culpado e aí tentar reparar aquilo, né? Então eu achei assim, fiquei muito chateada assim com essa notícia que eu li hoje, mas falando sobre o perdão, a gente também tem que pensar que esse rapaz não tem um entendimento, né? A gente que tem um entendimento, nós espíritas, precisamos ser indulgentes com essa pessoa. Se essa pessoa, por exemplo, se eu não soubesse que ele cometeu esse crime, né? E, assim, fosse da minha convivência e precisasse da minha ajuda, eu ajudaria. Mas eu ajudaria essa pessoa sabendo que ele fez isso? Então, por isso que existe o véu do esquecimento, né? Mas eu achei, assim, de uma tristeza sem fim. Espero que ele se arrependa. Falando, como a gente trouxe aquele trecho bíblico, eu trouxe alguns outros que estão em Mateus, antes da gente ir para o Evangelho segundo o Espiritismo, e o Consolador, por Emmanuel, falando como Jesus pediu para que a gente perdoasse, né? Em várias situações, várias passagens. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário. Mateus 5,15. Ou seja, aqui a gente já estava vendo que Jesus falou várias vezes, né, desse homem velho, passando pela reforma íntima para renascer um homem novo, mas várias passagens, né, de que a gente não vai voltar pro ventre da nossa mãe, a gente vai reencarnar. Então aqui a gente vê que eu entendo também como um peso que a gente tira, né, para evitar essa mágoa, esse rancor que só faz mal pra gente mesmo, mas pra gente não estender isso para uma outra vida, como a gente tinha falado. Porque os espíritos, quando eles estão chateados, né, somos nós. Se alguém cometeu uma injustiça com a gente, alguma coisa, uma situação que a gente acha que é injusta, a gente vai reencarnar como? Perdoando essa pessoa? Ou vai reencarnar perseguindo essa pessoa, querendo que a pessoa pague, querendo que a pessoa sofra? Isso é o que mais tem, né? Em relacionamentos conjugais, né? Traição, ou com a família, ou com a pessoa que abandona o outro, ou quando a pessoa é violenta. A gente quer fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Minha mãe deixou uma frase de Shakespeare. O perdão cai como uma chuva suave do céu na terra. É 2 vezes bendito. Bendito ao que dá e bendito ao que recebe. Pois é. Achei muito bonito. Mateus 7, 1 e 2. Não julgueis para não serdes julgados. Aí, gente, a gente já pega o livro da Bíblia, que tá a Bíblia, ó. A gente já pega a Bíblia, abriu nessa página, fecha e guarda. Porque o que a gente mais faz é julgar os outros o tempo todo, medindo as pessoas com a nossa régua. Então fala, não julgueis para não serdes julgados. Esse caso da capivara aqui, eu julguei o cara, porque eu fiquei muito bravo. Mas foi porque eu li a notícia, eu apurei, o jornalista apurou a situação e viu que o rapaz, assim, não tava com problema no carro, não tava alcoolizado, fez de palhaçada. Então, isso é um caso.
mas que a gente não deve julgar os motivos pelos quais as pessoas fazem as coisas porque fazem. Nesse caso, às vezes o rapaz ele pode ter uma raiva muito grande dentro dele, porque às vezes ele sofreu uma violência, enfim, ou porque às vezes ele é um boçal mesmo, mas não julgueis para não ser julgados. Pois sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Aqui eu já gastei a minha cota de julgamento nesse caso, então eu vou ser julgada também da mesma forma como que eu julgo os outros. E isso pra mim é uma coisa muito difícil, gente, porque eu sou uma pessoa capricorniana que eu acho que eu tenho um senso de justiça que pra mim não existe cinza. É preto, preto, branco, branco. Ou tá certo ou tá errado, porque não existe meio certo, né? O meio certo pra mim já é errado. Então, esse caso da gente julgar os outros pra não ser julgados é muito difícil. Falando assim de relações pessoais, eu sou uma pessoa que desde que eu vim morar na Polônia, que já fazem 3 anos e pouco, vão fazer 4 anos, as nossas relações com as pessoas mudam, né? A gente vai construindo outras relações sociais. E assim, eu deixei muitas amigas no Brasil porque a gente não tem mais a convivência, né? Não tem mais a conversa, não tem mais o dia a dia. E algumas, assim, não fazem mais parte da minha vida. E eu até tentei procurar essas pessoas, tentei reinserir, mas a gente percebe que a dinâmica muda. Então, fulana, às vezes, não é minha ex-amiga, mas é uma pessoa que eu desejo tudo de bom, é uma pessoa que eu espero que seja feliz, mas que, pela falta de contato e ter coisas em comum hoje em dia, a gente vê que algumas coisas é melhor ficar no passado, ao invés de insistir e trazer para o presente e ter uma animosidade, né? Ter uma briga, ter uma discussão. Eu prefiro deixar para lá. Essa é a maneira como eu ajo, porque as pessoas às vezes também agem em relação assim a mim. É melhor deixar a pessoa do jeito que ela é, respeitar o espaço da pessoa, do que tentar trazer uma discussão e aquilo ali piorar. Eu, por exemplo, sou assim, prefiro me afastar até eu resolver e saber como lidar com aquilo ali. Em Mateus 7, 3-5, que é o próximo, ele fala: porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso. Ou seja, o defeito dos outros, a gente busca com uma lupinha assim, ó, para enxergar. Porque perfeito ninguém é. Mas quando é sobre os nossos, a gente sempre tende a ignorar as nossas falhas, as nossas faltas, os nossos pecados, né? Perdoa as nossas dívidas. Então, como também somos devedores, a gente tende a ignorar. Esse caso de que eu falei das amigas, por exemplo, eu posso ter sido da mesma forma. Às vezes eu falei alguma coisa que elas não gostaram, às vezes ficou alguma coisa mal resolvida, mas como a gente tentou essa reaproximação e não deu certo, tudo bem, bola pra frente, é assim. Não tem como gostar de todo mundo. O que a gente não deve fazer é tentar resolver as coisas, obrigar as pessoas a serem do jeito que a gente quer, ou tentar resolver as coisas de uma forma assim, mais violenta. Às vezes a reconciliação que teve nessa situação é cada uma desejar o bem pra si e seguir a vida, né? Então, pra gente ter esse entendimento, gente, eu acho que é preciso muita terapia, muita prece, né? Muita inspiração do mundo espiritual, porque por mais que a gente não agrade todas as pessoas também não nos agradam, é melhor do que a gente ficar insistindo e persistindo naquele erro ali e aumentando esse rancor, essa mágoa. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem uma passagem de Paulo que fala na parte de perdão das ofensas. Tem uma de Simeão, em Bordeaux, 1862. E tem uma de Paulo, apóstolo de Lyon, 1861. Eu vou ler aqui, tá? Pra vocês, rapidinho. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio.
Perdoar os amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Ó, acabei de falar dos amigos. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Ou seja, melhor do que ficar com aquele rancor ali. Né? Deixa eu ver aqui um pouquinho mais. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Porque às vezes a gente tá muito à flor da pele e a gente leva um comentário ou uma observação que uma pessoa faz pro coração e aquilo ali vai crescendo. Opa. Então vamos tentar nos colocar no lugar do outro, pensando que às vezes aquela pessoa tá num dia ruim, às vezes aquela pessoa está passando por dificuldades financeiras, se ela fez aquilo, às vezes aquela pessoa tá muito magoada e aí ela ataca outras pessoas, né? Vamos ter um pouco mais de empatia. Eu acho que ter um pouco de empatia é tentar se colocar naquele lugar daquela pessoa, mas isso também não quer dizer que a gente vai ser saco de pancada dos outros, né? A gente pode tentar ajudar, redirecionar a pessoa, falar, procura uma ajuda, tenta tal coisa. E se a pessoa quiser sua ajuda, ótimo, se não, você ajuda outro. Ai daquele que diz nunca perdoarei. É aquele ditado que a gente falou, perdoo, mas não esqueço. Porque se ela não esqueceu, ela não perdoou. Aquilo ali continua reverberando. Pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor? Quem sabe se na luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe, se não vos escapou alguma palavra injuriosa, se não procedeste com toda a moderação necessária. E às vezes, a gente é sem noção também, né? Às vezes a gente, como eu falei, a gente busca olhar os defeitos dos outros numa lupa. Às vezes a gente faz comentários totalmente assim, desnecessários, totalmente sem noção com outras pessoas, né? Isso é o que a gente mais faz, criticando as pessoas, falando que as pessoas não são do jeito que a gente é, querendo que as pessoas sejam do jeito que a gente queira, né? Que fulano ganha assim, que fulano engordou, que fulano traiu. A gente sempre faz isso, né? Um comentário totalmente desnecessário que vira um espinho ali no coração da outra pessoa. E aí, às vezes, a pessoa fica rancorosa com a gente e a gente não percebe que foi a gente que atirou primeiro. Porque a pessoa que comete a falta muitas vezes não percebe que ela que cometeu a falta. Mas quem recebeu a falta não esquece. Então, por isso que o perdão precisa ser mútuo. A gente precisa perdoar o outro e a gente precisa pedir perdão pro outro. Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão demais para serdes indulgentes e para não vos tornardes merecedores da invectiva que lhe lançastes. Admitamos que, em dadas circunstâncias, fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerasse em querela grave que houvera podido cair facilmente no ouvido? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não o impediste, sois culpados. Admitamos fielmente que de nenhuma censura vos reconhecereis merecedores. Mostrai-vos clementes, e com isso só fareis que vosso mérito cresça. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão nos lábios e o perdão no coração. Muitas pessoas lhe dizem com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo. Mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado.
Esse o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. A gente pode enganar todo mundo, menos Deus. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar a grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo, apóstolo, Lyon, 1861. Então aqui a gente falou que muitas vezes a gente fala da boca para fora que perdoa, mas se fulano se dá mal, a gente fala, bem feito, mereceu. Foi pouco, tinha que ser mais, né? Vou perdoar, mas se vê na rua, muda de calçada. Não quer ver a pessoa nem pintada de ouro. Então, é o perdão da boca pra fora. E isso só faz mal pra gente mesmo. Pra aquela pessoa que não perdoou verdadeiramente e fica remoendo, né? Fica, às vezes não remoendo aquela situação, mas aquilo ali não traz a leveza que a pessoa precisava. Aquilo ali não liberta ela desse acontecimento. Pior pra gente. Nós temos também o livro O Consolador, de Emmanuel, e são algumas perguntas, 332 até 341. São 9 perguntas. E aí Emmanuel vai respondendo. Perdoar e não perdoar significa absolver e condenar? Nas mais expressivas lições de Jesus, não existem propriamente as condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de um inferno mitológico. Também tem isso, gente. Isso tudo é um estado transitório. Essas emoções, essas represálias, essa raiva vai desaparecer à medida que a gente fosse depurando. Então não é melhor deixar tudo isso para trás, porque a gente não vai sofrer eternamente? Só se a gente quiser permanecer nessa situação, vai depender da gente. Os ensinos evangélicos referem-se ao perdão ou à sua ausência, que se faz ao mal devedor a quem já se tolerou muitas vezes. Não havendo mais solução para as dívidas que se multiplicam, esse homem é obrigado a pagar. É que se verifica com as almas humanas cujos débitos... Vou mexer de novo aqui. Cujos débitos no Tribunal da Justiça Divina são resgatados nas reencarnações, de cujo círculo vicioso poderão afastar-se cedo ou tarde pelo esforço no trabalho e boa vontade no pagamento. Então, a falta que a gente cometeu, a gente vai pagar. E a gente tem que se esforçar e ter boa vontade para reparar essa falta. Não adianta eu falar, peço perdão pelo meu erro. Eu te perdoo pelo seu erro. Não. Tem que ter o arrependimento, tem que ter a reparação. Aqui ele pergunta de novo se tem perdão sem arrependimento, né? A lei divina é uma só, é a lei do amor que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. A concessão paternal de Deus no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Todavia, essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar seus valores íntimos pelo esforço nos trabalhos santificantes. Eis porque a boa vontade de cada um é sempre o arrependimento que a providência divina aproveita em favor do aperfeiçoamento individual e coletivo na marcha dos seres para as culminâncias da evolução espiritual. Minha mãe falou. O apóstolo Paulo também percorreu o caminho do Calvário individual. Foi ele quem martirizou Estevão, o primeiro cristão autodeclarado. Pois é, fica aí essa informação pra gente refletir. Antes de perdoarmos alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? Foi o que eu falei, às vezes a gente segue em frente na nossa caminhada e algumas pessoas chatearam a gente, aí eu prefiro deixar pra lá.
né? Do que ficar insistindo naquilo ali. Quem perdoa sinceramente, fala-o sem condições e ouvida a falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas. Quando alguém perdoa, deverá mostrar a superioridade dos seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida? O perdão sincero é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Concilia-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas e se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida. Perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quanto o conservam no coração. Então, se você quiser se reconciliar com alguém e aquela pessoa ali não está no mesmo vibração que você, não tá na mesma página que você, ela tá naquela chaga ali, ela tá revivendo essa animosidade, já vai ser ruim para ele no coração dele. Então você faça a sua parte de tentar reparar. Se a pessoa não quiser, ela já tá sofrendo aquilo ali no coração dela, né? Minha mãe falou que isso está no livro Paulo e Estevão de Emmanuel. Ainda não li esse livro, preciso lê-lo. Por que Jesus teria aconselhado perdoar 70 vezes 7? A Terra é um plano de experiências e resgates bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Ou seja, a gente sempre tem que se colocar na situação do algoz. A gente sempre tem que pensar que nós também poderíamos ser capazes de magoar, de violentar, ou não agora, se não agora, graças a Deus, já podemos ter sido assim. Então, todos nós precisamos de perdão. Na verdade é essa, todos nós precisamos de perdão. Perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta de seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos. Embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. A gente falou aqui algumas vezes na live sobre o esquecimento do passado. Olha essa aqui que eu achei também, gente, a última. Os espíritos da nossa convivência na Terra, que partem para o além sem experimentar a luz do perdão, podem sofrer com as nossas opiniões acusatórias relativamente aos atos de sua vida, ou seja, uma pessoa com quem a gente conviveu, faleceu, e aí a gente tá falando mal daquela pessoa, não tá respeitando o morto. A entidade desencarnada muito sofre com o juízo ingrato ou precipitado que a seu respeito se formula no mundo. Imaginai-vos recebendo o julgamento de um irmão de humanidade e avaliai como desejariais a lembrança daquilo que possuís de bom, a fim de que o mal não prevaleça em vossa estrada, sufocando-vos as melhores esperanças de regeneração. Em lembrando aquele que vos precedeu no túmulo, tende compaixão dos que erraram e sede fraternos. Rememorar o bem é dar vida à felicidade. Esquecer o erro é exterminar o mal. Além de tudo, não devemos esquecer de que seremos julgados pela mesma medida com que julgamos.
Mais uma vez, o lembrete. Aqui a gente falou, né, sobre a reparação, sobre a gente ter boa vontade de querer entender o nosso erro e de como poder trazer o bem para aquele mal causado. E no Livro dos Espíritos, na questão 661, a gente tem uma resposta que diz: as boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais do que palavras. Então, às vezes a gente fala muito da boca para fora, mais uma vez, que a gente perdoou, que a gente vai seguir em frente, que a gente não quer mais saber daquilo, e aí continua torcendo pelo mal de alguém, continua trazendo, reverberando essa situação infeliz e a gente não se desapega daquilo. Então, vamos trabalhar no bem, gente. Se a gente ainda não conseguiu perdoar alguém, que aquilo ali tá muito doloroso pra gente, vamos colocar o nosso foco em algum outro lugar. Vamos colocar o nosso foco no trabalho pro bem, prestar atenção nas pessoas que precisam, né, da nossa atenção, da nossa caridade, que muitas vezes a gente acha que a caridade é só material e não, a caridade é moral. Aquelas pessoas que precisam do nosso entendimento, precisam da nossa empatia, de uma palavra de conforto. Nossa, isso pode trazer toda a diferença. E eu queria fechar com uma frase de Tertuliano, que eu achei na internet. Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Então, às vezes, a vingança pode trazer uma satisfação pessoal para o nosso ego momentânea. Mas quando a gente perdoa, a gente está abençoando, igual minha mãe falou, a gente está abençoando o outro e a nós mesmos. Então, vamos tentar eliminar essas chagas da gente, dando perdão para quem precisa e pedindo perdão também para quem precisa, porque nós estamos nos dois lados dessa balança. Nós não somos perfeitos, né? Então, gente, agradeço a presença de todos nesse estudo, principalmente das contribuições que a mamãe trouxe. Espero que vocês estejam aí com a água fluidificada. Não se esqueçam que na quinta-feira a gente tem também a live do papai falando sobre em paz de consciência, ou seja, a gente falou sobre perdão e agora o papai vai falar sobre esse assunto. E eu acho muito interessante que a gente não combina os nossos temas. Eu geralmente decido o meu tema no domingo, assim, e eu já começo a preparar ou ao longo da semana, e aí eu só divulgo hoje, e aí os temas acabam coincidindo, né, sendo complementares. Então vamos fazer uma prece de encerramento. Mestre Jesus, espíritos protetores que estão nos nossos lares, nos assistindo de qualquer parte do globo que estejamos. Agradecemos, Senhor, por todas as inspirações que recebemos, por toda a mensagem que nos foi deixada aqui hoje, pelos espíritos que nos ampararam no estudo da noite de hoje, do Evangelho. Esperamos que essa mensagem consiga esclarecer outras pessoas, consiga trazer perdão para a vida das pessoas que precisam, que essa mensagem consiga apagar as chagas daqueles corações machucados, daqueles corações rancorosos, e que entendamos que a vingança não é um caminho, só existe a lei do amor. Então que não seja muito tarde para que aprendamos a colocá-la em prática. Abençoe os nossos lares, Senhor, os lares aqui representados, as pessoas que por algum motivo não puderam estar conosco da noite de hoje. E com a sua permissão, encerramos o estudo da noite dizendo graças a Deus. Então é isso, meus queridos. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Estudo maravilhoso, importante demais. Deus te abençoe. Estamos juntas, Quedirinha. Vejo vocês aqui segunda-feira que vem. E fique com Deus. Tchauzinho.